Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Atenção, meus amigos e amigas! Hoje, dia 12 de novembro do ano de 2024. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, juiz corregedor internacional, interventor e etc, etc. Sempre buscando a verdade com competência, honestidade e coragem contra os terroristas, traficantes e comunistas. A seguir! Boa noite, boa noite. No momento 11 de novembro, horário de 2024, horário 21h16. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, no cargo Arbitragem Internacional, função Corregedor-Geral, na investigação de investigações no planeta, identificando 196 países de funcionários públicos cuja membresia se encontra num prédio nos Estados Unidos da América, ONU, e cujo compadrio das investigações que foram auferidas a esse edifício e os funcionários públicos de 194 países que compõem a sua membresia, desde 1990 até 2017, faliram vários centenas de planos Marshall, bancos domésticos, economias, países, nações, etnias, bolsões da fome. Eles procederam da forma mais vil e impetuosa que o mundo já conheceu. E eles estão fazendo as suas últimas balas, seus últimos shows, a querer delipendiar ou mostrar a todo o compadrio de 194 países do narcotráfico das atitudes que levam a população do planeta a se insurgir contra 194 nações, chefiadas por uma única administração, por uma única capacidade de juntar 194 emirates para o delipêndio, para medidas opressivas e imorais, para a extinção da raça humana, estabelecendo
países ditadores, países genocidas, etnias, conluios, assassinatos, todo tipo de mazelas provocadas no planeta terrestre, conhecido planeta Terra. Este evento está sendo realizado e distribuído para convencer e estabelecer razoabilidade daqueles que dele querem participar. Então eles têm que apresentar intenções chanceladas pelos seus governos, pelo seu momento de ocupar o cargo no executivo. Hoje, 11 de novembro de 2024, horário 21h20, estamos a testificar e a determinar que existem várias guerras em vários continentes, no Oriente, no Ocidente, na América do Sul e também nas ilhas do Pacífico. Tudo isto já comprovado com vastas provas. O cataclisma provocado por brinquedos tecnológicos com propulsão e provocar flagelos da humanidade, terremotos, maremotos, implosão de vulcões, tudo isto constatado. E mais, o livre-arbítrio de pessoas que passaram de todo tipo de lascívia e que gostaram e que se comprometeram com Satanás, com o capiroto, que de tanto vibrarem na tortura, do sexo, da imoralidade, de medidas opressivas e imorais, estão sendo denunciados hoje. E principalmente por quem ocupa o cargo de arbitragem internacional, corregedor-geral, o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Eis o relatório. Atenção, atenção! Contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Atenção! Contra-espionagem de todas as forças de polícia no planeta. Atenção, Interpol. Atenção, todos os que estão como cidadãos livres a identificar e com a tarefa de agentes em campo a proceder à captura da organização criminosa Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, Nangreta, todas as máfias conglomerados na China, na Ásia. No Brasil são 88, fora 10 superintendências da Polícia Federal, que capturam todos os narcóticos presos em contrabando em aeroportos e também em unidades de portos de marinha, e que eles retornam para comercializar essa droga. Também temos os CEOs, representantes de conglomerados financeiros, com suas tropas, exércitos, que operam no tráfico internacional de drogas, conjuntamente com os CEOs, representantes do capitalismo, do jogo, das apostas no planeta. Todos estão sendo alertados e levados ao relatório. Eis o relatório. Está identificado o boneco que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o seu desgoverno, de já conhecidos pela sua ficha
de crimes do passado, do presente, que ocupam a membresia de 29 partidos políticos que se estabeleceram na abertura do maior feito contra o comunismo global, que foram os militares do Exército da Marinha e da Aeronáutica do Brasil, que fizeram o grande milagre da economia brasileira, que estabeleceram ordem e progresso e entregaram na mão destes que se estabeleceram desde a tentativa de posse de um narcotraficante, família de traficante, Neves, conjuntamente com todo um proceder de perjúrio na justiça e chancelas de partidos políticos que deixaram de existir e hoje se compõe em 29. Eram 2 e se compõe hoje em 29. Todos a delipêndio do Tesouro da República Federativa do Brasil fazem de tudo para o roubo. Tentaram o assassinato do anterior presidente a esta gestão fraudulenta de crime contra a pátria, processado por quem se diz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, cujas digitais DNA não batem. A tentativa de 2 vezes ao procedimento de exterminar o senhor Bolsonaro provoca uma constatação déjà vu, que é o mesmo procedimento que estabeleceram nos Estados Unidos da América contra o senhor Trump. São os mesmos do conluio de 194 países a proceder, a estabelecer, a controlar, a impor medidas opressivas e imorais. Tudo isto já identificado. Então, se determina ao cargo NR, arbitragem internacional, com chancelaria, tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, com chancelaria, tutela e curatela do Tribunal Internacional do Brooklyn, Nova York, com chancelaria do Supremo Tribunal Mundial, a estabelecer as diretrizes que 123 países signatários, com seus exércitos, marinhas e aeronáuticas, que se encontram embarcados e que estão no Brasil, todos já nas bases, em 26 estados e no Distrito Federal, conjuntamente com as suas embarcações, a custodiar, monitorar as águas do Atlântico, do Pacífico e do Caribe, em toda a América. Também temos o procedimento dos auxiliares neste continente que deve ser preservado, já que é o celeiro do mundo, não pode ser contaminado, porque senão não haverá o que comer. Então, esta prática para a defesa da fauna, da flora, da água e do povo brasileiro se faz real. Todo aporte financeiro que se localize no Banco Central, todo aporte financeiro que se localize nos ministérios, todo aporte financeiro que se localize tem uma única finalidade: a proteção para a compra de armamento de defesa contra 15 países do narcotráfico, do Maduro narcoterrorista,
que já assume a sua posição, conjuntamente com o que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também o da Nicarágua, também os 15 países, 10 fazem fronteira com o Brasil, 5 estão no Caribe. Então, não há dinheiro para ninguém, só para compra de material e também fornecimento à sustentabilidade de quem está fardado ao combate, à defesa, estabelecido a sacrificar a própria vida. Esteja preso, seu filho de Luiz Inácio Lula da Silva! Você e esse teu Supremo Tribunal Federal, 29 traidores à pátria, que colocaram o Brasil nesta situação. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, no cargo arbitral internacional, conforme a bem da lei e conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência. Meu Pix é meu e-mail. Oscar Aníbal Chiappano, tudo minúsculo, junto, @gmail.com Mercado Pago. Meu CPF, 510 466 44734. Mercado Pago. Torno a repetir, o cargo, ele anda sozinho. Eu sou o elo humano para falar com vocês. Espero que eu tenha sido claro. Bom dia, segunda-feira, dia 11/11, dia 11/11 de 2024, horário 11h12. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, justiça privada, justiça arbitral, na investigação da tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial. Temos 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional com denúncias de plágio de executivo, cargo, sendo ocupado por ilegítimo ser humano, ou seja, quem está ocupando a presidência da República Federativa do Brasil não é quem diz ser, ou seja, a figura física, as digitais não batem com o suposto eleito das urnas fraudulentas que colocaram Luiz Inácio Lula da Silva, réu, condenado, ilegível, a ocupar o executivo, a tutela da presidência da República Federativa do Brasil. Este elemento está num crime sem precedentes, um crime de responsabilidade jurídica averbado por seus cúmplices, que ocupam o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Estes elementos, todos eles, já têm a prisão decretada. Foi decretada a prisão já em 2017. Mas em 2019 foi potencializado o envolvimento do narcotráfico, do Comando da Capital, do Comando Vermelho, de 88 facções com nomes e mais 10
de superintendentes de Polícia Federal que ocupam as dependências em 26 estados e no Distrito Federal. Eles colocam as substâncias psicotrópicas à revenda de novo. Eles aprendem e colocam à revenda. Encontram-se envolvidos governadores, prefeitos, senadores, partidos políticos. Então, o povo brasileiro, ele identifica que está toda a administração pública de funcionários públicos cooptada para o Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, narcotráfico, que se estabelece na América do Sul. Então, 123 países. Quem está falando é o representante com a tutela e curatela, com o poder estabelecido, a representatividade do cargo, a arbitragem internacional, a interdição, NR, na República Federativa do Brasil, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder do Judiciário. Também o compadrio de motim, espias, sabotadores nas Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, todos já identificados. Então, nós procedemos com a representatividade e captura através de laudos e mandatos de prisão internacional aos expoentes que vão realizar reunião para o delipêndio do planeta em estabelecer na América do Sul, no continente da América do Sul, uma administração para a globalização de uma única gestão administrativa, de uma única gestão de forças armadas, de uma única gestão de representantes da cleptocracia a submeter o planeta. E isto tudo eles querem se basear na América do Sul. Então nós já estamos no Brasil com 123 países, com a aeronáutica, com as forças de Exército, Marinha e Aeronáutica de 123 países, a captura imediata destes elementos. São 15 países do narcotráfico, 10 fazem fronteira com o Brasil, os outros 5 são do Caribe. Temos todos os que se colocavam como executivos, eleitos pelo sufrágio manipulado, o sufrágio criminal, ou seja, urnas fraudulentas, que agora eles se colocam como verdadeiros opressores e ditadores da América do Sul e da América Central. Eles querem tomar o continente da América do Sul de assalto. Então já temos a Interpol, já temos todos os pedidos de prisão e vamos começar a partir da divulgação desta live. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos interventor NR na tutela e curatela do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional do Brooklyn, Nova York, do Supremo Tribunal Mundial. Temos já todo o procedimento já elaborado para a captura e averbação da suspeição das digitais e DNA desse que se nomear Luiz Inácio Lula da Silva. É um impostor, é um espia colocado pela China, pelo Irã, pela Rússia, por Cuba e por vários países do narcotráfico. Seu braço administrativo é o poder legislativo e seu braço administrativo é o poder judiciário, todos cooptados. 29 países
do narcotráfico, 29 estados, 29 partidos políticos do narcotráfico. Conforme determinação de 123 países e de 60 agências de inteligência, estamos a publicitar o nosso PIS, que é a forma de sobrevivência e pagamento. Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com, Mercado Pago. A chave PIS é o e-mail Oscar Aníbal Chiapano, @gmail.com, Mercado Pago. E também o documento único estabelecido para todo cidadão brasileiro, CPF 510-466-447-34, Mercado Pago. Pedimos, por favor, a colaboração de vocês. Temos que sobreviver, pagar contas e não estamos sendo financiados, e sim estamos de ad honorem a representar o povo da República Federativa do Brasil, o povo da América Latina, América Central, América do Norte e o planeta. Mas só recebemos no Brasil. Determinamos imediatamente a captura sem mais protelar. Hoje, dia 11, horário, segunda-feira, 11/11 de 2024, horário 11h41. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão ao juiz Oscar Aníbal Chiapano e todas as pessoas do bem, Deus, pátria, família e liberdade de expressão. Vamos agora assistir outros conteúdos a pedido do juiz Oscar Aníbal Chiapano. Se cumplen ya 20 años de la muerte de Yasser Arafat, el ex Premio Nobel de la Paz, primer jefe de la Autoridad Palestina y para muchos todavía el último gran líder palestino. 2 décadas después de que terminara su vida, la Autoridad Palestina está debilitada y no tiene mayor injerencia en la guerra de Gaza. El futuro de la franja es incierto y cada vez hay más muerte en el enclave, donde las cifras de víctimas mortales están por encima de 43.300 por ataques israelíes. Sobre esto vamos a conversar hoy con César Niño. Él es doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo. César Niño, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en France 24 con nosotros en este contexto de la guerra en Gaza. ¿Qué sobrevive del legado de Yasser Arafat? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sobrevive del legado de Yasser Arafat? Sobrevive de alguna u otra manera la inspiración sobre efectivamente una salida negociada al conflicto en Medio Oriente. Sobrevive la tesis de la necesidad de tener un Estado palestino y un Estado israelí. Recordemos que la OLP y los acuerdos de Oslo de alguna u otra manera incitaron y por supuesto motivaron que la existencia de 2 estados era la única forma para la pervivencia y la convivencia pacífica en Medio Oriente. De alguna u otra manera esta puede ser la fórmula que de alguna u otra manera puede sobrevivir todavía en la tesis de Medio Oriente. La supervivencia de las tesis de Arafat, que con muchos vaivenes, altos y bajos, seguramente críticas, posiciones a favor y posiciones en contra, con un pasado guerrillero, un pasado terrorista, un pasado de estadista también, pues por supuesto suponen algo y es la reivindicación de lo que tiene que ver con el pueblo judío y el pueblo palestino. Recordemos que Mahmoud Abbas, hoy el presidente de la Autoridad Palestina, ha recordado la memoria de Arafat como una suerte de faro en el cual de alguna u otra manera reposan los mecanismos de soluciones democráticas, a pesar de que en este momento la Autoridad Palestina gobierna poquísimo territorio en la Franja de Gaza. Claro. Bueno, hablaba usted de críticas, hablábamos de los acuerdos de Oslo, y es cierto que incluso dentro del pueblo palestino hay críticas hacia Yasser Arafat, quizás
por lo que consideran haberse dejado engañar, porque parece que cada vez está más lejos esa solución de los dos estados. Y quiero ir a dos preguntas. Precisamente, ¿está más lejos que nunca? Y por otro lado, quizás el hecho de que la autoridad palestina no haya podido, no haya sabido, no se le haya dejado caminar hacia esta alternativa, ha allanado también el camino para que grupos armados ahora mismo pues tengan quizás la remanencia por delante de la propia autoridad palestina a la hora de llevar la cabeza de la batuta política de los palestinos. Sí, yo creo que aquí hay algo importante que diferenciar, y es que en esta oportunidad la autoridad palestina ha sido relegada y tal vez desplazada de su propio contexto de autoridad política dentro de la Franja de Gaza. Y tal vez eso también mantiene de alguna u otra forma los conflictos con actores armados no estatales. El caso de Hamas, por ejemplo, el caso de, por supuesto, otros actores que sí, de alguna u otra manera desplazan las propuestas del gobierno de la autoridad palestina. Recordemos un poco algo, y es que si tú me lo permites, estos 20 años de conmemoración tal vez de la muerte de Yasser Arafat sugieren varios puntos de vista encontrados. Uno, la debilidad de la autoridad palestina en el territorio gazatí, digámoslo de alguna manera. Dos, por supuesto, los asentamientos ilegales israelíes dentro de Cisjordania. Tres, la configuración de grupos armados no estatales que efectivamente reivindican cuestiones que no necesariamente son palestinas, como el caso de Hamas. Cuatro, la supervivencia, por ejemplo, del conflicto armado más, digamos, más largo y de vieja data, por supuesto, en estas circunstancias. Recordemos también que Yasser Arafat fue el fundador de Fatah, ¿no? Fue el jefe indiscutible de la OLP, fue Premio Nobel de Paz y, por supuesto, presidente de la Autoridad Palestina desde el 94 hasta que muere a los 75 años en Francia con unas extrañas circunstancias. Todo esto nos llevaría a entender muchas de las de las preguntas que nos vienen a continuación, y es si efectivamente aún queda algo de legitimidad de la autoridad palestina en manos de Abbas, por ejemplo, heredero de alguna u otra forma del proyecto político de Arafat, que sirva de alguna u otra manera para una suerte de acuerdos de Oslo número 3 o número 4. Claro. Esa es una buena parte de la pregunta que seguramente podríamos estar conversando en futuras oportunidades. Bueno, es interesante. Quería preguntarle, por tanto, por el futuro, ¿no?, de esta autoridad palestina. Hemos escuchado en numerosas ocasiones hablar a Benjamin Netanyahu, que ellos no van a permitir que un grupo como Hamas gobierne ninguna parte de la Franja de Gaza. Podríamos ir a un escenario en el que también desde fuera se impone que sea la propia autoridad palestina la que gobierne los territorios. Pero claro, ¿en qué punto le deja eso con respecto a un pueblo palestino que ha visto como en los últimos meses, en más de un año ya, son también potencias externas las que han estado ayudando a Israel en esta guerra en el enclave? Claro, y mira una cosa, y es que no solamente esto, sino que la autoridad palestina está deslegitimada con su propia población, ¿no? El presidente Abbas, que ha salido en diferentes escenarios internacionales a dar declaraciones públicas, tiene poco margen de maniobra política, inclusive democrática, para controlar toda la zona de la Franja de Gaza. Esto le quita oxígeno político, oxígeno diplomático y oxígeno electoral frente a su propia población. Y esto seguramente lo capitalizan los grupos armados como el grupo Hamas. Luego, el gran desafío de la autoridad palestina es efectivamente recuperar, si alguna vez la tuvo, ¿no?, la legitimidad y la legalidad democrática que pueda tener dentro de la propia Franja de Gaza para tener de alguna u otra manera el músculo político y el músculo de alguna, digamos, por ponerlo en un escenario mucho más práctico, de capacidad negociadora, si se puede ver así, en algún futuro cercano, ojalá, con el Estado de Israel. Esto significará de alguna u otra manera la recuperación de la legitimidad de Abbas y la recuperación de la legitimidad de la autoridad palestina. Si eso no se logra, efectivamente, Israel podrá seguir haciendo lo que está haciendo, en primer lugar, y en segundo momento, Hamas también podrá hacer y podrá continuar haciendo lo que está haciendo. En otras palabras, creo que el futuro de una posible negociación para la terminación del conflicto en Medio Oriente, especialmente entre Israel y Palestina, pasará por el grado de legitimidad que tenga la autoridad palestina para efectivamente capitalizar la legitimidad sobre la población gazatí. Claro. Estamos hablando de esta deslegitimación de la autoridad palestina. Hamas ciertamente aparece muy debilitado ahora tras la guerra. ¿Cabe la posibilidad, o se están viendo ya escenarios de que surjan nuevos liderazgos políticos dentro del pueblo palestino?
Seguramente vamos a ver en los próximos meses, de alguna u otra manera, una suerte de liderazgos del pueblo palestino, pero la gran pregunta es, ¿esos liderazgos qué narrativa van a construir? Si va a ser una narrativa antagónica con el Estado de Israel, seguramente el bucle y el ciclo del círculo vicioso frente al conflicto continuará. La pregunta es si efectivamente los nuevos liderazgos que surjan o que emerjan dentro de una Palestina golpeada, sucumbida y efectivamente altamente maltratada, pueda tener de alguna u otra forma líderes o actores que puedan construir una narrativa totalmente distinta, y es, por supuesto, un cese al fuego en primer lugar, y segundo, ahí sí la tesis de la necesidad de los dos estados. Creo que esa es el espíritu incluso de los acuerdos de Oslo. Seguramente un nuevo liderazgo palestino dentro de toda esta configuración geopolítica, política y diplomática, podrá revivir los acuerdos de Oslo del 93, ¿no? Que recordemos que esos acuerdos de Oslo se van al traste por diferentes cuestiones, inclusive geopolíticas de la zona, pero el espíritu de los acuerdos de Oslo tenían dos grandes rasgos importantes. Uno, una suerte de administración del Estado, ¿no?, palestino, o la propuesta del Estado palestino, y la número dos, una suerte de seguridad de las fronteras de Israel. Pero no había una suerte de construcción democrática ni una construcción, en efecto, de lo que significaría la construcción del Estado-nación palestino. Yo creo que los nuevos liderazgos que van a emerger tendrán que mirar o tendrán que conducirse por este tipo de acontecimientos o de ideas, precisamente para que esta sea la fórmula, no estoy diciendo que el fin de la guerra, pero por lo menos de congelar el conflicto en el momento. Pues César Niño, ha sido muy interesante hablar con usted esta mañana sobre un tema del que desde luego seguiremos todavía hablando durante muchos meses. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Un placer conversar contigo. Un placer igualmente. Nosotros vamos a seguir aquí, no se vayan de las pantallas. En apenas un par de minutos ya volvemos con mucha más información. As amortizações são gigantes. Se nós estivéssemos de fato amortizando, qual seria o comportamento do estoque da dívida? Ele teria que cair, mas o estoque da dívida tem aumentado exponencialmente. Aí, uma desculpa é o seguinte, está sendo feita uma rolagem. Se tivesse sendo feita a rolagem, mera substituição de título que está vencendo por novo título, o estoque se manteria constante. E o estoque está aumentando. Por quê? Porque não são amortizações, são juros, que estão sendo maquiados e contabilizados como se fosse amortização. E isso é gravíssimo, isso é inconstitucional. Outro comparativo que os senhores podem fazer é pegar esse estoque da dívida e multiplicar pela taxa média de juros do ano, a taxa média divulgada pelo Tesouro Nacional. É uma conta grosseira, é um estoque vezes uma taxa média, mas dá um parâmetro de juros. Vocês vão ver que todo ano o valor dos juros encontrados nessa estimativa vai ser o dobro, ou até mais que o dobro, do valor que está ali contabilizado como juros. Ei, olhem, me deram 5 minutos para dizer algumas coisas, então se eu ofender alguém hoje à noite, não tô nem aí. Quantas libras de fentanil eles produziram neste país para matar americanos? Quantos terroristas conhecidos e suspeitos eles permitiram no país? Quantos bilhões de dólares os cartéis ganharam? O presidente Trump é um presidente muito casca-grossa. Ele garantiu a segurança da fronteira num nível que nunca vimos antes. E eu tenho um recado para os milhões de imigrantes ilegais que foram liberados nos Estados Unidos sob esta administração. Não fiquem muito confortáveis. Vamos precisar de ajuda. Tenho algum voluntário que queira voltar e ajudar a comandar a maior operação de deportação da história desta nação? Em janeiro de 2025, o maior presidente da minha vida está voltando para a Casa Branca. Ele me diz, sabe, eu digo 120 dias, ele diz, não, você tem 60 para bloquear a fronteira. Bem, vou te contar o seguinte, vou te contar o que eu disse ao presidente. Ele volta, eu volto e resolvemos essa merda. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre as recentes acusações sobre um plano iraniano para assassinar Donald Trump, o presidente recém-eleito dos Estados Unidos. Seria isso uma justificativa para uma guerra? Atenção, chegou a Black Tabel. Só em novembro, todos os produtos do site estão com até 40% de desconto. É a oportunidade perfeita para garantir a sua bota Tabel resistente, confortável e pronta para qualquer desafio.
Não deixe essa chance passar. São ofertas que só a Black Tabel tem. Entre no site agora, aproveite os descontos da Black Friday e garanta já a sua. Nesta sexta, 8 de novembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou uma acusação alarmante: a existência de um plano iraniano liderado por Farhad Shakeri para assassinar Donald Trump. Shakeri, um afegão de 51 anos que vive em Teherã e possui um longo histórico de crimes nos Estados Unidos, teria recebido a missão pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para orquestrar esse atentado. Esse plano, segundo a denúncia, foi formulado em resposta à crescente tensão entre Teherã e Washington, exacerbada desde o ataque de drones ordenado por Trump em 2020, que eliminou o general iraniano Qasem Soleimani. Shakeri, que imigrou para os Estados Unidos ainda criança, foi deportado em 2008 após ser condenado por roubo. Suas conexões com antigos associados no sistema prisional americano teriam sido aproveitadas para o recrutamento de aliados na execução das suas operações. O plano teria sido delineado em setembro de 2024, quando Shakeri foi abordado em Teherã por um oficial iraniano que exigiu a formulação de um esquema de assassinato em um período de 7 dias. De acordo com documentos judiciais, a operação deveria ocorrer antes das eleições presidenciais, mas, se inviabilizada, seria adiada até o desfecho do pleito, prevendo a possibilidade de Trump perder para Kamala Harris. As investigações revelaram que Shakeri e os seus colaboradores, incluindo 2 americanos, conhecidos da sua época no sistema prisional, estavam envolvidos na vigilância de outros alvos, incluindo Mazi Alinejad, uma jornalista e ativista iraniana. Alinejad, crítica feroz do regime de Teherã e das suas políticas repressivas, já havia sido alvo de conspirações anteriores. O Departamento de Justiça, em sua declaração, reforçou a seriedade das ameaças emanadas do Irã, com o procurador-geral Merrick Garland enfatizando que poucos atores representam uma ameaça tão importante à segurança nacional americana quanto o Irã. O FBI e outras agências de segurança nacional trabalharam em conjunto para desmantelar o complô e prender os envolvidos em solo americano. A acusação também lançou luz sobre os esforços contínuos do Irã para mobilizar os seus recursos além das suas fronteiras, buscando atingir alvos considerados inimigos do regime, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras regiões estratégicas do mundo, como Israel e partes da Europa. A resposta do governo iraniano foi rápida e categórica. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Bagaei, classificou as alegações como repulsivas e como parte de um complô fabricado por Israel e grupos de oposição ao regime iraniano. Em uma série de declarações à imprensa e em plataformas de mídia social, Teherã desdenhou das acusações, alegando que serviam apenas para aumentar as tensões e justificar uma postura agressiva por parte dos Estados Unidos. Esse tipo de resposta é característico da política externa iraniana, que frequentemente mistura retórica combativa com uma postura de negação em relação a acusações de terrorismo ou operações secretas. Além disso, o histórico de tensões com os Estados Unidos, desde a Revolução Islâmica de 1979 até a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018, amplifica a desconfiança mútua e a propensão para teorias de conspiração e desinformação. Para entender a gravidade da situação atual, é crucial revisitar o evento que desencadeou muitos dos recentes confrontos entre os Estados Unidos e o Irã. Refiro-me à eliminação do general Qasem Soleimani em janeiro de 2020. Soleimani era um dos líderes mais influentes das Forças Armadas iranianas e um arquiteto-chave das operações externas iranianas. Sua eliminação em Bagdá, em um ataque de drone autorizado por Trump, foi considerado um ponto de virada nas relações entre os dois países. A eliminação de Soleimani provocou uma resposta veemente de Teherã, que prometeu vingança contra aqueles que considerava responsáveis. Desde então, a perspectiva de retaliação tem permeado a política de segurança dos Estados Unidos em relação ao Irã. O suposto plano contra Trump seria, portanto, uma extensão lógica dessa ameaça, reforçando a narrativa de que o Irã mantém uma agenda de retribuição.
A expressão latina casus belli, que significa literalmente motivo para a guerra, tem sido empregada ao longo da história para justificar ações militares. Um atentado contra a vida de um líder nacional ou presidente em exercício ou recém-eleito poderia, sem dúvida, ser visto como um ataque direto à soberania e à segurança de um país. No caso dos Estados Unidos, tal ato seria não apenas uma provocação, mas um desafio à posição de hegemonia que o país exerce globalmente. Analistas políticos e militares sugerem que, se evidências claras de envolvimento estatal forem apresentadas, os Estados Unidos teriam uma justificativa plausível para adotar uma gama de respostas que podem incluir até mesmo operações militares diretas contra o autor estatal do atentado. Vale lembrar que guerras já foram iniciadas por atentados contra líderes nacionais, como o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em junho de 1914, um atentado que iniciou a longa e terrível Primeira Guerra Mundial. As repercussões de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã vão muito além das fronteiras dos dois países. O Oriente Médio, uma região marcada por alianças complexas e tensões étnicas e sectárias, poderia ver um aumento dramático na violência. O Irã, com as suas conexões estratégicas com grupos como Hezbollah no Líbano e milícias no Iraque e na Síria, poderia incitar ataques retaliatórios contra interesses americanos e israelenses, levando a uma cadeia de eventos imprevisível. A comunidade internacional, incluindo aliados dos Estados Unidos na OTAN e potências como a China e a Rússia, estariam observando de perto, calculando as suas próprias respostas e estratégias de contenção. Uma escalada poderia realinhar alianças e mudar o equilíbrio de poder em regiões críticas, afetando desde o fluxo de petróleo até a segurança global. Enquanto as possibilidades de um conflito direto são preocupantes, os canais diplomáticos permanecem um elemento essencial para a contenção de crises. Os Estados Unidos, historicamente, têm adotado uma abordagem que mistura a pressão máxima com a diplomacia tática ao lidar com o Irã. O presidente em exercício e a sua equipe de política externa enfrentam agora o desafio de decidir se manterão uma linha dura ou se explorarão a possibilidade de negociações para evitar uma escalada. A relação entre Washington e Teherã é um estudo de contrastes e contradições. Momentos de abertura, como foi o acordo nuclear de 2015, contrastam com as tensões que se seguiram à sua dissolução por Donald Trump em 2018 e aos episódios de confronto aberto. Qualquer decisão de retaliação ou de ação militar deve levar em conta as possíveis reações dos aliados europeus e as implicações para o comércio e a segurança globais. O alegado plano para assassinar Donald Trump representa mais do que uma ameaça à sua vida. É um reflexo de como as tensões entre os Estados Unidos e o Irã podem atingir um ponto de ebulição com consequências potencialmente catastróficas. Se comprovado, tal plano poderia redefinir a política externa dos Estados Unidos e trazer à tona questões profundas sobre como lidar, de forma mais assertiva, com regimes autoritários que adotam estratégias assimétricas de guerra. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!